Agora aqui. Aí, agora foi? Tá. Bom, vamos lá. Sempre que eu começo uma palestra, eu gosto de perguntar ao pessoal o que é que o pessoal está usando para tentar direcionar um conteúdo. Mas vamos lá. Quem que está usando o Angular, a versão mais recente? Legal. Quem que está usando Vue ou React? Ok. Quem de todo mundo aí está usando Redux? Tá. Beleza. Então, vai dar para fazer bastante coisa aqui. Então, NGRX, né, basicamente a implementação do Redux para o mundo do Angular, mas essa talk eu preferi focar mais no padrão do projeto Redux, de fato. Então, se você não tem comunidade com Angular, não tem problema nenhum, porque eu tentei priorizar, de fato, o padrão independente do framework. Claro que eu vou fazer um demozinho aí no final da palestra, no meio para o final, quer dizer, que aí, claro, eu vou estar usando Angular, mas todos os conceitos abordados aqui eles são úteis para qualquer framework ou nenhum framework. Se você quer usar Redux no seu projeto de JavaScript Vanilla, é muito bem-vindo. Tá, como o Grazi falou, eu sou de Maceió, tá? Não, então, Maceió fica no Nordeste, tá? Lá que fica aqui, tá? Parceria, tamo junto. Então, eu trabalho muito com JavaScript em geral. Eu sou o Developer Organizer lá em Maceió, lá no Maceió. Daqui nas redes sociais, no final dos slides vai ter tanto o link. Então, o link dessa palestra está no meu Twitter. Então, eu pinei lá, quem quiser acompanhar pelo Twitter. Ou no final, e também o projeto também vai estar aqui nos slides. Então, o link dos slides vai estar no Twitter, tá? Acabei de postar. E é isso. Bom, então, para começar a falar de Redux, né, porque eu usei o termo NGRX, mas mais da palestra, mais do tempo da palestra vai ser sobre Redux. Então, vamos precisar falar de estado, né? Então, o estado da nossa aplicação, a gente tem qualquer aplicação front-end hoje, de médio porte a grande porte, a gente precisa lidar com dados. E, então, cada vez mais, nossas aplicações estão ficando mais complexas no mundo front-end. Então, é uma estratégia boa a gente migrar processamento para o cliente, com isso reduzir custos de servidor e tudo mais, coisas que era o inverso no passado. E aí sobra para quem? Para a gente ter que gerenciar com esse monte de regra de negócio, um monte de dado. Tá? Então, o estado, basicamente, é tudo que o usuário interage. Então, pode ser dados consumidos na API, é um estado da aplicação. Por exemplo, se você quer salvar o scroll do usuário e quando o cara voltar para aquela tela, você voltar para o scroll que estava, isso é um estado do usuário da aplicação naquele scroll. Ou no próprio Facebook, quando você abre um chat lá, por exemplo, um Sync Chat, e você vai para outras telas, quando você volta ainda aquele chat está aberto que você abriu anteriormente, porque ele salvou aquele estado da aplicação. E informações de usuário, formulários, tudo isso, a gente pode falar que sim, é um estado do front-end da aplicação. Então, nada mais é, o NGRX, nada mais é do que a junção do Angular com o Redux, tá? E, basicamente, ele provê o estado da aplicação, vou falar mais sobre isso na frente, via RxJS, que a Pedro falou muito bem por aqui. Tá, mas eu vou focar muito nesse carinha. Você pode associar esse carinha aqui com o React, de fato, mas vocês veem que ele não tem nada a ver com o React, ele ficou popular por causa do React, mas na verdade o Redux, ele é um padrão lá, que a Lorena, inclusive, fala muito bem sobre isso, uma palestra que ela tem, foi um padrão criado em 91, que eu nem era nascido. Então, ele veio, obviamente, à tona com algumas modificações para o mundo atual, chamado Redux. Mas a gente consegue, por exemplo, aplicar o Redux no Angular, como vocês podem ver, com o NGRX, com Vue também, com Vuex, e o próprio nome Redux para o mundo de Angular. Então, o Redux é um padrão de gerenciamento de estado. Tá? Ele não é biblioteca dependente só do React, não, é um padrão, como qualquer outro que a gente estuda aí na escola, aí, como Singleton, como Server, como MVC. Então, as metas do Redux é organizar o estado, né? Falei tanto do estado, então a ideia dele é organizar o estado da tua aplicação. Se você tem uma aplicação média, grande, forte, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Gerenciar o estado também, você lidar com vários fluxos de dados, imagina você lidar com vários observables, para quem trabalha com Angular, tudo é observable. Então, e notificar, comunicar mudanças, ou até mesmo comunicação entre componentes. Tá? Então, esses são as três metas do Redux para ajudar a gente na nossa aplicação. Então, por que Redux? Cara, comunicação de mudanças. Então, por exemplo,
se tu tem uma aplicação sem Redux, isso é muito comum de acontecer. Você tem um aplicativo com um componente que, sei lá, dispara algum evento, você tem que propagar aquele evento para o lá. Então, você vai ter que ficar mandando output, e dependendo da tua aplicação, isso vira um caos. E com Redux, não. A gente tem uma única fonte de verdade, a gente vê mais as regras, né, o que a gente deve seguir do Redux, que é a store. A gente só tem uma store para aplicação. E aí, quando o componente quiser notificar alguma mudança, quiser notificar alguma ação, ele dispara isso para uma única fonte de verdade, que é a store. E aí, quem está interessado em escutar esse evento, todo mundo vai ser notificado. Tá? Estratégia de cache, por exemplo, se você tem uma aplicação que, claro, às vezes você tem uma aplicação que toda vez que você vai para a tela X, Y, você quer que carregue os dados, mas às vezes não, às vezes você quer que carregue uma vez só e determina uma estratégia de cache, não, a cada 5 minutos, se o cara voltar para a tela, eu quero que carregue, ou não carregue mais. Então, você fazer isso na mão pode ser um pouco custoso, tá? Então, você consegue criar a estratégia de cache muito mais facilmente usando, por exemplo, os effects, ou que a gente vai ver mais à frente também. Ele ajuda a gente a criar componentes puros. Hoje, no mundo, hoje em dia, então, isso é um termo que está sendo bem falado, o que a gente chama de Container Component, Presentation Components, ou alguns chamam de burros inteligentes, por aí vai. Ele ajuda a gente a forçar a gente a criar componentes mais puros, ou seja, componentes que não emitem side effects, que não disparam, que eles não sabem da regra de negócio. E, obviamente, com componentes puros, a gente pode se inspirar na programação funcional, uma função pura, ele não cria side effect. Então, a gente tem um componente aqui simples. Por exemplo, a gente tem um componente chamado Movie Page Component, onde ele injeta como dependência do serviço e ele chama um método linear e ele se inscreve, provavelmente aqui é um observable, né? E ele se inscreve onde ele aplica o objeto que ele recebe dentro dele mesmo. Isso aqui é muito comum, acho que todo mundo já viu isso na vida. Só que a gente pode perceber que esse componente está sendo muito dependente, primeiro, porque ele está injetando o serviço de filme da aplicação, ele está se inscrevendo em um observable e está mutando um objeto, uma propriedade dele interna, recebendo do valor desse observable. Agora, vamos olhar esse outro segundo caso, né, usando o padrão Redux. O nosso componente, ele basicamente injeta a store, que é a única fonte de verdade, e ele basicamente dispara. Ele fala, olha, eu quero carregar o filme. Tá? Então, nosso componente aqui ele fica muito menos acoplado à aplicação, e independente se você pode mudar muito bem a regra de negócio do seu serviço, você não vai ser afetado. E na linha 9 aqui, a gente está declarando, não, eu estou interessado num pedaço do estado de Moody's, independente de como que é feita a aplicação nesse estado, esse é um componente mais puro, né? Debugging, que é uma das partes que eu mais gosto, tá? Então, a gente vai ver também que qualquer coisa, qualquer ação que a gente queira mudar o estado, a gente usa actions, e a gente consegue, por exemplo, debugar a aplicação, acho que todo mundo já viu isso aqui, mais ou menos, eu vou mostrar também, onde a gente consegue voltar o tempo e avançar tudo que eu vejo na nossa aplicação. Então, dá um caso muito simples, por exemplo, imagina que você tem lá um e-commerce, e chega o cliente e fala, olha, eu não estou conseguindo comprar. Tipo, tá, e você vai lá, clica na home, clica no produto, no carrinho e consegue comprar. Só que o cliente, ele está fazendo um fluxo que ele vai comprar e ele volta para o perfil e mexe alguma coisa e causa o bug e aí vai para o carrinho. E você nunca vai conseguir simular isso. Com isso aqui, a gente consegue ter um histórico, por exemplo, de todas as ações que o cliente passou. E aí você, claro, criando uma estratégia de debugging, ele pode te enviar esse JSON com todo o histórico e você falar, não, olha aqui, ó, ele foi para a página de perfil antes, ele disparou essa ação. Você consegue ver o estado de cada ação antes e depois. Então, isso, para quem tem que encontrar bug em produção, é uma maravilha, funciona muito bem. Performance, que é um dos tópicos que eu mais gosto, eu já falei falando sobre isso, sobre esse carinha home push, mas basicamente você consegue melhorar a performance da aplicação no Angular por padrão. O Angular, ele roda o change detection, a verificação de mudança em todos os binds, em todas as views, só que você pode melhorar esse comportamento usando esse home push. Você consegue falar, olha, Angular, eu quero que você atualize aquele componente ali lá embaixo, e ele só vai lá e atualiza aquele componente, porque ele está inscrito em um observable, que é a store.
E comunicação entre componentes também. Então, às vezes, se você está usando esse tipo de abordagem para notificar, sei lá, esse cara aqui quer notificar esse, você tem que passar para esse, passar para esse. Isso é uma abordagem muito legal. Dependendo da aplicação, isso pode virar um caos. Mas também, não é uma bala de prata, talvez você não precise do Redux. Se a sua aplicação é simples, se você não tem muito problema com gerenciamento de estado, se você é novo no mundo do Angular, tá? Então, se você não tem muito conhecimento sobre Angular, também não recomendo você usar. Ou também, se o seu time já tem um bom padrão, um bom gerenciamento de estado, se vocês não têm problema com gerenciamento de estado, vocês criaram o seu próprio padrão, não há razão para usar o Redux, né? No meu caso, por exemplo, eu trabalho por empresa de fora e eu tenho 5 pessoas que trabalham no código e, cara, cada uma fazia de um jeito. Um criava um serviço, o outro colocava o próprio HTTP dentro do componente, outro fazia uma gambiarra bizarra. Então, o Redux, ele força você seguir um padrão. Então, se você tem uma equipe muito grande, uma aplicação média grande porte, ele vai, obviamente, aumentar o boilerplate da aplicação, ou seja, você vai escrever mais, a gente vai ver isso, mas você tem essas garantias de você ter um código mais organizado, né? E mais testável também. Tá, então, eu falei um pouco sobre isso, eu falei sobre isso primeiro aqui, que os princípios do Redux, tá? Ele só tem uma fonte de verdade, que é a Store. Então, a gente sempre consome da Store, tá? Eu vou falar mais dela na frente. O estado, ele é apenas lido, e a única maneira que você tem de alterar o estado da aplicação é através de actions, que a gente vai ver também. E as mudanças acontecem apenas dentro de funções reducers. Então, reducers, actions e store são os mesmos nomes para o mundo do React também. Esses mesmos termos. Não sei falar da questão do view, mas talvez sim, não sei. Tá, então, o padrão Redux, basicamente, vou criar um caso aqui, um exemplo. Tá? Então, a gente tem a nossa view. Vamos imaginar que a gente tem uma aplicação de adicionar produto. Tá? Então, o cara foi lá, criou no adicionar produto. O componente dispara uma action, chamada add product. A action, então, o Reduce está escutando essa action, e aí o Reduce fala, olha, me dá o estado atual, e ele atualiza para o novo estado. Vocês viram lá que o Reducer, ele é uma função pura. Ou seja, ele não cria side effects. Então, sempre o nosso estado ele é imutável. Sempre eu preciso pegar o estado atual e gerar um novo. Eu não posso mutar o estado, eu não posso alterar o estado. O critério que eu tenho e sempre gera um novo estado. E aí, então, os nossos componentes, eles estão ouvindo o que ele está ouvindo, o que ele quer escutar, e aí ele atualiza a view. Ou se tivessem 10 componentes interessados nessa alteração aqui, eles seriam notificados, e aí sim a gente consegue alterar a view. Mas vamos focar aqui nesses 3, que eu posso dizer que é o pilar, a base do Redux, tá? Então, nós temos nossas actions. Basicamente, você pode pensar que uma action é um objeto JavaScript, tá? Que ela tem o tipo e o ID, a identificação de uma action é através de um string. Tá? Então, você nomeia. Isso aqui é padrão, tá, da comunidade, onde você coloca qual é o nome da feature da aplicação, o nome da feature daquela action e o nome da action, tá? E aí você cria uma propriedade de apenas leitura, passando essa string, e aí você passa o construtor obviamente, tem algumas ações que elas não precisam enviar nada, ou você quer enviar alguma coisa com a ação. E aí você passa aqui o payload dessa action. Tá, já expliquei isso aqui. Beleza, o nosso reducer, ele é a função pura, é o único cara que pode alterar o nosso state, o nosso estado da aplicação. Então, ele recebe como parâmetros o estado da aplicação, o estado inicial da aplicação. Aqui eu estou usando, acho que todo mundo aqui está acostumado com esses operadores aqui do ECMAScript 6, né? Então, caso o estado, quando chamar essa função, caso esse estado não exista, ele vai alterar esse cara aqui por padrão. Então, a primeira vez que ele for chamado, eu vou alterar o estado inicial, qual é a action que foi disparada, e aí aqui eu tenho um switch, para saber, olha, qual foi a ação que foi disparada. Nesse caso aqui, olha que interessante, eu tenho aqui, caso seja a add product, o que é que eu vou fazer? Eu uso o spread operator, né, também do ECMAScript 6, onde basicamente eu estou copiando, eu não estou mutando, eu estou gerando um novo array aqui,
Então, eu copio o que eu já tenho nesse objeto data e adiciono o que veio da action. No caso, a action passou um novo produto. E aqui, então, eu retorno sempre o estado da aplicação dentro dessa função. Então, o reducer sempre retorna o estado novo da aplicação, como aquele gráfico que eu mostrei. Beleza. E, basicamente, a função pura, aqui eu não sou expert em programação funcional, o William tem uma toque muito boa sobre isso, mas a gente pode, tem obviamente, vários fatores que determinam o que é uma função pura ou não, mas um dos principais dele é, basicamente, uma função pura, ela recebe tudo que ela tem acesso é de fato que veio via parâmetro. Então, vocês podem perceber que é uma função multiplicar, que recebe A e B. E vocês concordam comigo que se eu chamar essa função aqui 1 bilhão de vezes com os mesmos parâmetros, eu vou ter o mesmo resultado? Certo? Então, a programação funcional está muito em alta, tanto em questão de testes, porque, obviamente, eu consigo testar isso aqui muito fácil, não tem um side effect. E para performance também, né? O Angular usa muito isso, para change detection. Se, por exemplo, ele já renderizou um objeto de 200 listas uma vez, o change detection dele, se ele receber a mesma função, os objetos novamente, ele já sabe que ele renderizou aquilo. E ele tem isso memorized, né? Eu não sei como é que fala isso. Como? Memorized. É uma técnica bem antiga, mas basicamente ele fala, não, eu já tenho esse aqui salvo, eu sei como é que renderiza, então eu vou precisar novamente. Tá? E uma função impura, aqui, desculpa, a linha 3 aqui deveria ser C, né? Mas basicamente ela é uma variável fora da função, então essa variável aqui ela pode ser qualquer coisa. Então a função pura, a função que não tem side effects, ela não altera nada fora do escopo, tudo que ela tem, ela recebe via parâmetros e retorna um novo valor. Então, a gente pode falar que não tem side effects, né, que não alteram nada fora do que ela tem via parâmetros, e retorna sempre um novo valor. Nós chamamos função externa, e por aí vai. Tá, e o state, né, então eu falei sobre as actions, falei sobre o reducer, e vocês podem pensar que o state, o estado da aplicação, é como um objeto JavaScript geralzão para a tua aplicação. Podem pensar desse jeito. Tá? Então, imagina que a gente tem uma aplicação aqui que lista produtos. Vocês vão entender por que eu vou criar uma aplicação disso, por isso que eu coloquei esses screenshots com produtos. Mas a gente tem aqui um product, um array com objetos, e a gente pode, por exemplo, ter um loading, que a gente exibe o spinner de loading, a gente pode ter um erro lá que, caso seja diferente de undefined, a gente quer mostrar qual foi o erro que aconteceu. E lembrando que o estado dessa aplicação, você pode, basicamente, quando o usuário entra na tela da tua aplicação no browser. Então, não pense que o estado é um banco de dados, tá? Não, ele é o estado, ele vai gravar, podemos dizer assim, todo o tracking da aplicação. Você determina o que você quer salvar ou não, o que você quer que fique dentro do estado. Então, não é um banco de dados, nada desse tipo. É basicamente um objeto, podemos dizer que é um banco de dados local. Então, assim, você atualiza e você vai perder o que você tem, tá? De sessão, podemos dizer, alguma coisa nesse sentido. Tá, então, para começar, vocês perceberam que todo esse conteúdo até aqui, então, ele foi independente de Angular, então todos os conceitos vocês podem usar e devem usar na aplicação, caso faça sentido, tá? Independente de framework. Mas agora vamos focar um pouquinho no Angular. Então, a gente, para instalar, o Rob foi o cara que criou essa lib que implementa o padrão Redux para o mundo do Angular. Então, você vai lá, instala o NGRX, você vai importar no seu módulo, for root, eu vou explicar mais ou menos isso aqui também, e aí você cria o slice de cada feature para cada reducer. O que significa isso aqui? Imagina só, aquele mesmo estado que a gente tem na aplicação. Se eu for lá no meu app module e determinar, eu quero passar o reducer, tá? Até aqui, então, tudo bem, né? A gente tem uma aplicação muito simples, onde só tem uma feature, né? Então, products. Mas imagina que a gente tem agora uma aplicação que cresceu, então, o nosso root, o store principal da aplicação, ele vai ficar desse jeito. Então, a gente tem product, a gente tem user, só que a gente tem, tipo, allow edit, só que a gente sabe, mas esse cara aqui é de onde? Ele pertence a product, ele pertence a customer, ou a gente tem aqui o loading, esse loading, ele está, tipo, determinando o loading de quê? Do carrinho, das ordens, do produto. Então,
Um bom padrão para quem, eu acho que todo mundo trabalha aqui com Angular, ou não só Angular, né? A gente deve usar um padrão que é bem conhecido, que é o criar modos por feature. Né? Então, se tem uma aplicação lá grande, o e-commerce novamente, uma boa prática é você criar lá o modo products, o modo orders, o modo customers, o modo do cart. Com isso, você vai conseguir fazer esse tipo de coisa, você vai conseguir implementar lazy loading muito facilmente, você vai conseguir ter módulo desacoplado, então, só benefícios. Então, como é que eu faço para ter, por exemplo, um state desse tipo aqui? Né? Então, perceba que agora aqui eu tenho cada propriedade desse objeto do meu status, que vai estar em memória no browser, é isso que eu queria falar, está em memória no browser. A gente vai criar lá o for root, o que você quiser que fique global para a aplicação inteira. Mas aí você vai criar, de cada módulo, você vai implementar o for feature, né? E aí você determina o nome da propriedade, ele criou aqui, passando o reducer, e para todos aqueles slices que você tem na sua aplicação. Essa ferramenta que eu mostrei, o GIF lá, você instala no teu Chrome e importa no teu projeto, você vai conseguir fazer aquilo lá que eu te falei. E agora é a hora de chorar. Vamos lá. Deixa eu vir para cá. Oi. Bom, deixa eu tentar ver se a minha tela tá bom aqui. Tá muito pequeno, tá? Vê na live aí se tá legal. Tá bacana? Beleza. Todo mundo tá conseguindo enxergar aí? Então, eu não sei se, para quem não tá acostumado, que nunca trabalhou com Angular, vai estranhar um pouco, mas para quem já trabalhou, é uma aplicação muito simples. Então, é uma aplicação onde eu tenho apenas o módulo feature, que é o products, né? Então, espero que vocês estejam usando esse padrão de separar a tua aplicação por módulo feature. E deixa eu mostrar aqui, ó. Então, eu tenho um app component, que, desculpa, não tem nada. Eu tenho aqui o meu app module, onde eu crio a rota para products. Tá? E eu aponto para esse componente. Onde é que esse componente está? Ele está lá no meu products. E aí eu tenho aqui dois componentes containers, tá? Product e products. Vou chegar nele já já. Bom, products, quando eu digitar /products, é melhor mostrar aqui no meu browser, que vai ficar muito mais fácil de entender. Deixa eu ver se aqui. Bom, o componente products é o componente que vai listar todos os produtos. E vocês perceberam aqui que ele... Deixa eu ver aqui. Olha lá. Products, ele está aqui, só que como não tem nada, ele tem esse botão aqui. E aí, quando eu clico em Add Product, ele vai para uma rota chamada /new, onde esse é o componente product, que eu crio um componente. Tá? Só isso. Vamos para o código. O componente products, ele basicamente ele vai ter esse acesso à store aqui, mas daqui a pouco eu volto para cá, tá? Ignorem isso aqui por enquanto. Mas eu queria mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é o HTML que tem no meu products, onde eu consumo um observable, um string, tá? Usando o pipe async aqui na minha view, e aí eu exibo os produtos que vêm desse observable. Como não tem nada, ignora até aqui. E aí, quando eu clico em Add Product, ele vai adicionar aqui na rota, nesse Router Outlet, aquele meu outro componente, que é o Product, que basicamente eu tenho um formulário, que adiciona, que eu pergunto aqui o name e a quantidade do produto. Só isso. O código desse cara aqui, ele tem um pouquinho de código a mais, por quê? Porque eu pego pela rota se ele veio com algum ID, se for ID, é editar, se não for, é um novo produto. Só isso, tá? E quando o cara clica aqui no botão, quando o cara clica aqui no botão, Add Product, para caso seja New, e Edit Product, para caso seja Edit. Só isso. Tá? Então, basicamente, esse componente aqui, ele não tem nada de NGRX aqui. Eu comentei esse código aqui, daqui a pouco eu volto para cá. Mas, ó, aqui ele tem um formulário, o Rectiforms. Eu defino aqui se é editar ou novo produto. Crio a flag. E aqui eu comentei. Depois eu volto para cá. Beleza. Então, bom, como é que a gente, então, começa a
implementar aqui o Redux dentro desse projeto aqui. Eu quero usar o Redux nesse caso aqui. O padrão que a gente normalmente usa, tá, dentro da guideline, que as pessoas recomendam, é que sempre dentro do módulo feature você pode criar um módulo chamado store, uma pasta, chamada store, onde você vai colocar tudo que é relacionado ao Redux para aquela feature, para aquele módulo feature, tá? E aqui dentro eu vou criar, primeiramente eu vou criar aqui o products, eu vou criar as actions, tá? A primeira coisa que eu preciso fazer para criar action, a gente viu aquela imagem lá, eu vou exportar um menu para facilitar a criação das minhas actions. Então, eu vou vir aqui, vou fazer um products, actions, type, tá? E aqui eu vou identificar qual que é o nome da action. Então, eu vou colocar aqui add product, e aqui, lembra que eu te falei que isso aqui é um padrão, tá? Um padrão da comunidade. O nome do módulo da feature que você usa, então eu vou colocar aqui products, e o nome da ação. Esse ID aqui tanto vai ser usado para identificar qual é a ação que está sendo disparada, mas também a gente vai usar esse mesmo código aqui para o nosso DevTools lá no navegador, tá? Então ele vai mostrar qual é a ação que está sendo disparada. Então, products, add product, beleza. Opa, o que foi que eu errei aqui? Ah, tá, beleza. Agora eu vou criar a action de verdade, então eu vou exportar a class. Então eu vou criar aqui um export class add product. Então eu vou criar aqui o tipo dela, a propriedade do tipo dela, e aí eu vou fazer o quê? Não, o tipo dela é o add product. E aí eu vou criar aqui um construtor, porque eu vou passar qual é o produto que eu estou criando, para o meu reducer pegar esse cara aqui, tá? Então eu vou vir aqui public, payload, beleza? Esse erro aqui é por causa do meu link que ele fica aqui. Beleza, então eu tenho apenas, eu criei um enum de todos os tipos de ação que a gente vai ter. Então imagina aqui que vai ter um add product success, error, edit product success, edit product error, vai ter um monte de ação aqui, tá? Segundo passo, vamos criar agora o nosso reducer. É o único cara que tem capacidade, né, que pode alterar o nosso estado da aplicação. Então products.reducer. Então, primeira coisa que a gente precisa definir vamos definir aqui o estado inicial da aplicação, com a aplicação carregar, qual é o estado inicial da aplicação. Então, vamos criar um objeto aqui, vou colocar a data, que eu quero, onde eu vou salvar os produtos, vou colocar um array vazio, vou colocar aqui um loading false, vou colocar aqui um error undefined, tá? Assim que a aplicação carregar. E aí eu vou criar o reducer, que é uma função. Ela recebe o estado. Caso esse estado não venha de primeira, eu vou setar esse cara aqui. E ele vai receber a action. E aqui dentro, eu vou fazer um switch, né? A gente viu lá. Então, action, se o tipo da action for tal coisa, eu vou criar aqui eu vou copiar o ID, né? Identificação única. Caso seja essa a action, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu vou adicionar a ação, o produto que veio como objeto daquele formulário dentro desse data aqui, tá? Então, eu vou primeiro criar um novo array, eu não posso mutar, tá? Eu não posso fazer isso aqui. Eu não posso, por exemplo, fazer pensar aqui como é que eu poderia fazer uma... Eu tô tão acostumado à imutabilidade que eu nem sei nem como é que eu poderia errar aqui, mas, sei lá, fazer um state.data.push, né? O push é uma propriedade que ele é mutável, ele não cria um novo array, ele está mutando o que já existe. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou criar uma nova lista, então, new products list. Eu vou usar aquele spread operator, então eu vou copiar o que eu já tenho, que no caso não vai vir nada a primeira vez, né? E a segunda coisa, eu vou passar o payload da action. Lembra que a action tem duas propriedades, tem o tipo, type, e o payload. Então, o que o cara passou, eu vou colocar aqui dentro. E aqui eu faço um return, copio todo o estado que eu tenho, usando mais uma vez o spread operator, e aqui eu substituo com a nova referência de lista. Opa, aqui é 2 pontos. E
E aí, claro, preciso fazer um default aqui também, que no caso venha nenhuma ação, eu retorno o estado do jeito que veio. E, beleza. Então, já criei nossas actions, criei nossos reducers, tá? Beleza. Aqui no nosso app module, percebam que eu estou importando o store module do NGRX e nessa aplicação aqui, eu não vou passar nenhum reducer, porque eu não quero nenhum reducer na história da aplicação inteira. Então, eu estou passando um objeto vazio. Isso aqui é para o DevTools funcionar, vocês podem entrar no site lá, basicamente eu importo a ferramenta lá da extensão do browser, ele funcionar, então eu preciso importar assim no meu projeto, obviamente em modo de em desenvolvimento. E aqui no meu module feature, né, no meu feature module, quer dizer, opa, não estou fazendo aqui, então, olha só. Eu preciso importar o store module, for feature, e aí eu falo, olha, qual que é o slice? Porque o nosso state lá tá um objeto vazio. Então, eu quero que ele crie um slice, um pedaço daquele state, então eu vou chamar de products, e eu passo o reducer, que eu quero que pertence a esse products. Então, qualquer ação que envolver esse slice, ele vai chamar esse reducer. É por isso que a cada ação que ocorre relacionado a esse slice, ele vai chamar esse reducer aqui. Tá? Beleza. Agora vamos lá para o nosso formulário, né? Então, olha só. A gente preenche aqui o formulário, e aí quando ele clica em New Product, eu não estou passando nada aqui porque eu pego ele via componente. Mas, ó, vamos lá. Add Product. E eu deixei comentado aqui, mas, ó, eu acesso a Store da aplicação e disparo um evento global para a Store, onde deixa eu importar esse cara aqui. Quem é que eu preciso disparar? Essa aqui é a nossa ação que a gente acabou de criar. Essa nossa ação, ela recebe o payload. O payload vai ser quem? Vai ser o nosso objeto lá, product. Eu crio um array aqui, um ID aleatório, randômico, e este cara aqui, eu estou copiando o nosso formulário. Então, esse cara aqui, basicamente, vai ser algo como, sei lá, ID aleatório, que ele vai gerar, e este objeto aqui é basicamente name e quantity, que o cara digitou lá. Então, vai vir algo como se eu digitar, né? Vai vir name, sei lá, iPhone e quantity aqui, certo? Então, é isso aqui que eu estou enviando para action, um objeto. Ok. E lá no nosso product, que eu vou explicar para vocês, que é o principal que lista, ele está escutando esse selector do slice products. E, por padrão, ele retorna um observable. Tá? E aí eu poderia fazer aqui algo como, que acho que muita gente faz, né? Subscribe, state, isso aqui, e exibir aqui o products. Mas o Angular, ele tem um pipe chamado pipe async, né? Um async, onde eu tenho alguns benefícios. Primeiro, porque eu não preciso me inscrever declaradamente no meu componente, porque, como esse aqui é um observable infinito, eu não preciso, nesse caso aqui, se eu me escrevesse ele diretamente no componente, eu precisaria me descrever no meu onDestroy. Então, com isso eu teria problemas de memory leak, como a que ela falou. Então, com isso aqui, usando o próprio pipe async, o Angular faz para mim esse trabalho. Quando esse componente é destruído, ele automaticamente vai se descrever desse observable, desses streams de produtos. Beleza. Então, vamos lá. Então, eu venho aqui, add product, eu vou clicar aqui. Gustavo, 50. Então, eu fui lá e adicionei, estou exibindo aqui o ID, o name e a quantity. Então, eu posso vir aqui no meu Chrome, eu abri a aba anônima, né? Aí não vai funcionar a extensão, né? Agora vai funcionar. Bom, aqui, ó, Redux, instalei a extensão. E aí, ó, a cada ação que eu faço aqui na minha aplicação, olha o que aconteceu. Ele exibiu para mim aqui a string que eu terminei. Então, qual foi a action, né? O tipo da action. Olha o nosso payload, aquele exemplo lá que eu coloquei. O estado da minha aplicação quando a action, quando o reducer aplicou, né? E a diferença. Nesse caso aqui, como foi o primeiro, tudo isso aqui é novo. Só que aí eu vou vir aqui agora e vou criar vários aqui. Então,
Então, tenho lá agora 4 actions. Então, agora tem uma action, tal, state, como que estava a minha aplicação nesse momento, e a diferença. Então, você pode perceber que, ó, ele só vai mostrar para mim o que foi adicionado. E aí, para debug, cara, você pode, por exemplo, aqui, ó, voltar o tempo, você consegue, por exemplo, não, nesse momento aqui, eu tinha 3, e aí depois da próxima action, veio 4, e assim por diante. Então, você consegue voltar o tempo, isso é uma coisa bem legal. Claro, isso aqui só em modo de desenvolvimento, porque isso consome bastante memória, precisa gravar todo o estado da aplicação. Então, você seta isso, inclusive, nesse cara aqui, ó, Max Age. Você configura como que você quer trabalhar com essa extensão. E outra coisa que eu acho muito legal, cara, é esse gráfico aqui, onde eu consigo, por exemplo, ver, ó lá, é a representação exata do estado da minha aplicação. Então, tem o state, products, que é o slice que eu criei, data, que é aquela array que eu te falei, loading, o load que eu criei lá, propriedade, e cada objeto que eu criei. Isso aqui, e isso aqui eu consigo voltar também, tem uma animaçãozinha bem bacana. Tá? Bom. Tá, preciso correr aqui. Tá, beleza, então. Então, eu tenho aqui, obviamente, eu criei um projeto no GitHub, no final do link vai ter, mas eu vou pular pro passo 2. Vou cancelar tudo que eu fiz aqui. E vou pular para outra branch. Então, nessa outra branch aqui, basicamente, eu implementei todo o CRUD, né? Podemos dizer assim. Então, aqui a gente tem... A gente tem aqui as actions. Olha que interessante. Eu criei lá 4 actions já aqui. Então, a gente tem lá o add, o edit, o remove, o load, product by ID, né? E o nosso reducer, olha lá, ele sempre imutável, sempre é novo estado. Então, add product é aquele que eu já tinha feito. Só que aí, olha o edit, né? O que é que eu faço no edit? Eu crio um novo produto e aí eu uso o map para basicamente procurar onde que ele está no meu array e aí eu substituo ele pelo novo, tá? Como eu estou usando o Spread Operator, isso aqui é uma nova referência. E aí eu vou lá e atualizo o load product by ID, eu procuro também usando find, e o remove, eu uso o filter para remover e gerar uma nova lista sem aquele item. Então, vocês podem dar uma olhada. Beleza. Tá. E aí, no caso, basicamente, eu nem mostrei, basicamente, você só precisa disparar as actions, né? Então, você só precisa só disparar as actions. Então, nosso product aqui, ó, ele tem o remove, por exemplo. Então, remove, ó lá, ele vai disparar a action passando o ID, que é o que o reducer está esperando, tá? Então, deixa eu atualizar aqui. Remove. Foi lá e removeu. Beleza. Tá, então, deixa eu voltar para cá. Cadê o passador? Tá por aqui? Tá, então a gente tem aqui vários métodos de arrays que a gente usa quase todos os dias. Enfim, eu não vou poder falar muito sobre eles agora, porque eu não tenho muito tempo. Mas, obviamente, todos que são mutáveis, vocês não vão poder usar no seu reducer. Então, você pode perceber que é legal, o Redux é muito fortemente, obviamente, é um padrão de projeto reativo, mas também muito funcional. Então, a programação funcional endossa a questão de usar métodos imutáveis, né? Então, por isso que eu uso muito o Spread Operator. Outro grande padrão que vocês deveriam usar muito bem, inclusive eu estou tendo problemas com isso lá na empresa que eu trabalho, é o famoso Smart Dub Component. Como que o teu componente sabe da tua regra de negócio? Então, imagine o seguinte caso aqui, a gente tem um post block e a gente tem um container, então tenta direcionar, tenta criar o máximo de componentes burros possíveis, só de apresentação. Porque tudo aquilo que eles sabem, eles recebem via inputs, e caso ele tenha que fazer alguma coisa, ele não sabe. Ele manda para cima. Com isso, você consegue criar, obviamente, isso aqui são componentes puros, porque eles não têm essa regra de negócio. Eles não criam side effects, né? Então, o único cara que pode criar um side effect é esse componente aqui, então você já consegue ajudar horas
no teu, teu debugger aí. Então, independente de framework, independente se você até usa framework, usem esse padrão, vale muito a pena usar no seu projeto. Tá, Gustavo, mas você mostrou aí o Redux, legal, tipo, muito bacana, mas assim, tudo que você criou foi carregado no momento da aplicação que foi carregada e cara, isso não paga meu salário, eu preciso fazer questão HTTP. Sim, a gente sabe disso. Só que, como eu estava falando, o padrão Redux, ele é um padrão muito antigo e ele é um padrão puro, ou seja, não tem side effect no Redux. Ou seja, se você quiser criar side effects, tanto no mundo do React, você vai usar o middleware, tá? Então, que é outra biblioteca, não sei como é que, acho que é outra biblioteca, não sei, mas, enfim. Você usa outra maneira de você criar side effect, ou seja, você está carregando um dado que não foi gerado naquele momento da aplicação. Então, isso é um side effect. E no mundo de Angular, a gente chama eles de effects. Então, como que seria o cenário, o mesmo cenário, só que agora eu quero adicionar o produto na cloud, ou carregar da cloud. Como é que seria? Então, a gente tem o mesmo fluxo. A gente tem o add product, que a gente acabou de ver, a gente tem a ação, a action, só que aí a diferença é que a gente vai separar outra ação, que esse cara não vai estar mais escutando, que seria de add product. Então, lá no meu reducer, teoricamente, eu não teria mais aquele case lá daquela ação. Quem vai estar escutando isso é um carinha chamado effects, que no Angular ele é outro módulo, porque, de fato, ele não faz parte do padrão Redux, né? Então, este é o cara que você vai trabalhar todo o teu código side effect, ou seja, vai carregar da API, do Firebase, do IndexedDB, do que for. Então, o effect, sim, ele vai transferir esse cara, vai fazer a emissão HTTP, vai retornar no servidor, e aí, olha que interessante, ele vai disparar outra ação, seja sucesso ou erro. E aí, a partir daqui, volta ao que a gente já está acostumado, do Redux, que é o nosso reducer está escutando esse evento, está esperando esse evento, pergunta atual, certo no estado, e aí sim a gente tem a nossa view atualizada. Então, vocês podem pensar que os benefícios que o Effects tem é que você consegue isolar código side effect, onde você vai conseguir, sabe que a probabilidade de ter bugs na tua aplicação, de prováveis erros, ele está rolando desses caras, porque teu reducer é puro, tua action também é pura, né? Então, você consegue isolar lugares onde a aplicação pode estar trazendo erros, que é outro grande benefício de usar um padrão como o Redux. Então, aí eu não vou mais codar aqui, porque não vou ter mais tempo, mas, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Sim, 5 minutos? Ok. Então eu tenho aqui Fui para outro step 3, mas basicamente a única coisa que tem diferente aqui é que eu criei um arquivo chamado effects dentro da minha store. E aí, o effects, basicamente, ele é um serviço que você escuta todas as ações da tua aplicação. Então, isso aqui é um effects, por exemplo, de load products. Então, nesse caso aqui, deixa eu voltar para cá, nessa branch, eu coloquei o Firebase, tá? Primeira coisa, eu não vou falar como que eu importei o Firebase no mundo Angular, mas enfim, eu importei o Firebase, porque agora, quando a minha aplicação carrega, olha o que eu faço. Eu disparo um evento na minha lista lá, olha o nome do evento, Load Products, tá? Que nesse caso aqui, o meu reducer, ele poderia estar, sei lá, escutar lá para disparar, para usar um loading e tal, e fazer um loading true, por aí vai. Só que quem está mais interessado nesse cara aqui é o nosso effects. Então, eu vim aqui na minha store, eu vim aqui no meu effects, e ele está escutando esse cara aqui. Então, basicamente, eu vou lá, faço um merge map, que é um operador do SGJS, que basicamente ele é um flattening operator, onde eu me inscrevo um observable e retorno outro observable. Tá? Então, por quê? Porque isso aqui, imagina só que isso aqui é o streams, a linha do tempo, que a Keila falou, só que de eventos, todos os eventos da tua aplicação. E aí eu faço um filtro, não, eu quero esse evento aqui, faço o request, get all, aqui é o código do Firebase, mas aqui poderia ser muito bem tua API ou o que for. E aí eu disparo, nesse caso aqui eu fui sacando com o usuário, eu poderia fazer um catch error aqui, disparar um erro aqui, e aí eu disparo um load product success. E aí eu passo a lista que veio do Firebase. E aí quem está escrevendo esse cara aqui? Nosso reducer.
beleza? Então, o nosso reducer, olha lá, eu comentei aqui o add product por enquanto, mas, olha lá, deixa eu procurar aqui, olha lá, load product success. Eu basicamente seto o que veio do Firebase dentro do meu store. E aí, como já tem algumas coisas aqui, eu posso vir aqui, eu posso tal, adicionar produto. E ele vai estar atrelando aqui. Deixa eu ver. Database. Tal. Bom, ele vai estar. Eu ia mostrar o real time aqui funcionando, mas vamos lá. Aqui. Ó, acabou de criar aqui. Mas, sei lá. Olha lá, ele operou aqui, nesse ID aqui. Enfim, e aí eu vou para o último step, onde eu fiz todo o CRUD. Então, tá aqui o meu load products, add products, load product by ID, todo esse código ele tá lá no GitHub, tá? Vou voltar aqui rapidinho para terminar a palestra. Então, deixa eu ver aqui. Bom, esses 4 flattening operators do SJS, eles são muito úteis, principalmente para quem trabalha com SJS, ou não. Se você, basicamente, flattening operator é basicamente, eu quero me inscrever dentro de um observable e entrar na outra observable. Então, você pode usar o switch map, por exemplo, aqui tem as regras, né? Ele cancela, você está tirando foto, mas os slides, eles estão no meu Twitter, tá? É desculpa para vocês irem no meu Twitter, entendeu? Mas ele cancela a extensão corrente e pode causar race condition, né? Que race condition basicamente se faz um request, se o request acertou alguma coisa, se quiser outro atrás, pode ter estado diferente. Mas você pode usar, por exemplo, para buscas, né? Que você só cancela, não está interessado mais naquele cara. O concat, ele faz em ordem. Então, se você tem um botão que dispara uma action lá e você quer que ele faça uma fila daquilo, você usa o concat map, ele vai esperar para ele terminar o primeiro, para depois rolar o segundo e o terceiro. O merge map, ele vai logo em seguida chamar o próximo observable, né? Então, se você quer que o usuário faça requests habilidades, pode fazer também. E o exhaust map, por exemplo, ele ignora todas as próximas inscrições até que a primeira que foi executada termine, seja sucesso ou erro. Então, se você no login, por exemplo, o cara clicou para fazer o login uma vez, se o cara clicar 500 vezes ou disparar 500 actions, ele não vai fazer nada, não vai disparar 500 HTTP requests até você terminar. Ué, eu voltei? Ah, tá. E aqui aqui meu alerta para dizer que eu terminei. Bom, continue estudando. Eu não falei muito sobre typing, selectors, schematics, mas, cara, vocês perceberam que eu estou dando tudo na mão. Só mais 2 minutos, tá, galera? Quem tiver pergunta, não sei se comentar o tempo do Itaú, assim, vai ter que fechar, vocês podem falar comigo aí fora, a gente indo aí no caminho, ou Twitter, qualquer coisa. Mas percebam que eu tô usando strings para tudo aqui, né? Eu vi, quando tava estudando strings aí, eu vi o Graça, tipo, ai meu Deus, tipo isso aí, mano, você tá usando TypeScript, foi proposital para melhorar a didática. Então, olha esse caso aqui. Então, eu tô usando aqui. Perceba que o nosso reducer, ele não está tipado, então a probabilidade de você fazer besteira aqui no teu reducer é muito grande. Você pode criar um data 2 ou qualquer coisa aqui, e o VS Code não vai te ajudar com nada. E aí, como os componentes estão espalhando essa propriedade, vai dar erro e você vai perder um tempão com isso. Né? Então, ó lá, current product, por exemplo, porque eu poderia colocar qualquer coisa e o VS Code não ia me ajudar com nada. Tá? Então, olha aqui, eu tenho todas as ações, eu copio a ação aqui, eu uso ela no reducer, então eu poderia muito bem transformar isso aqui em o próprio enum que a gente criou lá, por exemplo. Então não precisa ficar mudando a string toda hora, né? Outra coisa bem legal, tipar o estado da aplicação. Ó, perceba que eu criei uma interface product, e aí no meu estado inicial, ó lá, eu criei um loading ball and true, criei uma array de products. Quais são os benefícios disso? É que agora eu não consigo mais fazer isso aqui, né? E lá no meu estado da minha aplicação, se eu consumo aquele selector, eu sei a propriedade do product. Eu posso fazer um product ponto o quê? Name, ID, quantity. Então,
Select eu vou falar, não posso falar muita coisa, mas vale muito a pena você dar uma olhada. Tem técnicas que você consegue fazer, e o lance que o Graça falou, de melhorar a performance. Schematics também, você consegue, vocês perceberam que tem um boilerplate, incluso você pode usar schematics para gerar código, gerar store, gerar effects, gerar reducers, vale muito a pena, tudo via CLI. As minhas referências, esse curso aqui da Deborah Kurata é muito bom para o site, mas obviamente documentação e o site do Angular. Aqui está o link do projeto, está no GitHub esses slides, ao final da Outpost, então fiquem tranquilos, vocês podem navegar pelas brands e ver todo o processo, como eu acabei de fazer, então até o step 4. E, cara, tá aqui nas redes sociais, obrigado, Graça, sempre é um prazer estar aqui. E dessa vez eu fiquei feliz que eu consegui terminar sem ficar louco, mas fico feliz que o live depois tenha dado certo. E estarei por aqui, estarei em São Paulo até domingo, então quem quiser me chamar para tomar uma breja, eu aceito. Cara, e é isso, gente. Obrigadão, valeu. Para não dizer que eu não vou deixar espaço para nenhuma pergunta e que eu não ignorei a live, o pessoal que está aí na live perguntando no chat o evento todo, vou fazer zoeira, uma né? pergunta. É zoeira? Não. Ah, tá. Porque tem alguns amigos meus assistindo essa live, mano. E olha, é uma pergunta cabeluda, viu? Vai ser só uma que você vai responder e isso vai ficar meia hora aí. Nossa. Brincadeira, gente, vamos tirar a foto ainda, hein? Não fujam. O Marco Júnior perguntou lá no chat que, no caso de services injectables, não substitui a função do Redux. Por exemplo, poderia um service com um subject que mantém o estado e trabalha nas alterações dele? Hã? Como é que é? Como assim, não entendeu? Não, você falou muito rápido. Lê aqui. Deixa eu ler. Nossa, o cara mandou pelo WhatsApp. Não, me mandaram aqui. Ah, tá. Tá, vou ler aqui. Então, no caso dos services injectables, não substitui a função do Redux. Por exemplo, poderia ter um service com o subject, que mantém um estado e trabalha... Sim, tá. Cara, isso aqui foge um pouco... Vamos lá, o Redux não é bala de agulha. Basicamente, ele falou um pouco do que a Keira falou. Usar, por exemplo, um subject como store, né? Cara, mais uma vez, se você tem um bom padrão na sua aplicação, o time é pequeno, ou o seu time gosta, entende trabalhar com esse tipo de abordagem, se joga e vai. Agora, na minha opinião, eu já fiz isso e não tive muito benefício. Por quê? Porque a sua aplicação vai ficando maior, você vai ter vários serviços, você vai ter vários subjects, você precisa... Debugging disso é terrível. Então, por exemplo, como que você sabe qual componente está alterando qual subject? Então, você não tem os benefícios do debug. Todo aquele tracking também de ações. Vai ter componente, que inclusive eu conheço, tipo, 20, 30 injeções de dependência lá de cada serviço. Se o componente tem N